noite a todos. Boa noite. É bom nos revermos para a nossa segunda noite dessa semana bíblica. Espero não tê-los assustado ontem à noite com tanta informação sobre sabedoria. Sei que vocês estavam vindo aqui para ouvir dos Salmos e falamos de Cântico, falamos de Jó, falamos dos outros livros e fizemos um pouco aquele percurso sobre a sabedoria. O primeiro dia é sempre de introdução, para colocar as bases, para depois construir o nosso prédio. E a partir de hoje, a gente vai até quinta-feira à noite abordar os Salmos, a poesia, a oração com sabedoria, e na sexta-feira o Eclesiastes, ou seja, Coelet, aquele sábio que é, como Jó, polêmico, ok? Então a gente vai iniciar hoje para abordar o Saltério, o livro dos Salmos, fazer uma introdução sobre várias características dos Salmos e ler alguns Salmos do primeiro livro, aqueles que eu pedi que vocês lessem de ontem para hoje, ok? Então vamos começar uma introdução sobre o que é o Saltério. Todas essas perguntas aqui. O Saltério como livro, o que é um salmo, como que ele é organizado, a numeração. Vocês devem ter visto que na Bíblia muitas têm duas numerações para cada salmo. Vamos ver o porquê disso tudo. Os títulos dos salmos, perceberam isso lendo os salmos essa noite, hoje durante o dia? Que os salmos têm títulos. Algumas características dos salmos como poesia, a teologia e algo muito importante, que a gente vai terminar nessa primeira parte, a interpretação. E é falando da interpretação que vocês vão entender muito daquilo que eu falei ontem, dos sábios, da sabedoria que chega até Cristo, ok? Então, nós temos o maior livro na Bíblia para abordar. E chamamos esse maior livro de Saltério. Ou seja, é o conjunto de 150 orações, muito diferentes, escritas ao longo de muito tempo e bem organizadas. Até pouco tempo atrás, quem estudava os Salmos achava que todos os salmos tinham sido jogados ali de qualquer jeito. Então, as pessoas acabavam fazendo o quê? Na hora de estudar os salmos, não viam ele como livro. Ultimamente mudou muito essa perspectiva, a gente vai ver isso agora. Então, vamos tentar olhar a história de Israel. Você sabe que antes de Cristo os anos vêm decrescendo. O êxodo aconteceu mais ou menos em 1200, quando um grupo saiu do Egito e migrou pelo deserto durante vários anos. Chegando lá, passou a época de Josué, a época dos juízes, e mais ou menos pelo ano 1000, aquelas 12 tribos decidiram se unir e formaram o quê? Um reino. Saul, depois o grande rei Davi e o seu filho Salomão. Depois de Salomão, aquele reino dividido não deu muito certo. E eles acabaram dividindo. Ficou o reino do norte e o reino do sul. Daí veio um povo chamado Assírio e destruiu praticamente toda a história e as tribos do norte no ano 729. Sobrou só duas lá embaixo. Não demorou muito, vieram o povo da Babilônia e mandou em 586 o povo do sul em exílio para a Babilônia. Esse povo ficou lá na Babilônia durante algum tempo, a gente fala tanto de exílio, e depois que os persas dominaram os da Babilônia,
uma parte desse povo voltou lá por 540 mais ou menos. Até aqui a gente sabe muito do povo de Israel. Depois que eles voltaram do exílio, não sabemos quase nada. Anos e anos de silêncio. E é provavelmente durante todo esse silêncio que o livro dos Salmos foi organizado até a época dos Macabeus, 169 a.C. Então tem salmo bem antigo, tem salmo da época de Davi, tem salmo do norte, tem salmo do sul, tem salmo no exílio, tem salmo depois do retorno do exílio e até salmo da época dos Macabeus. Vocês podem imaginar que durante 800 anos as pessoas escreveram coisas muito diferentes. Tem salmos de alegria, tem salmos de festa, tem salmos de tristeza, salmos imprecatórios, sabem o que é isso? Salmos que amaldiçoam alguém. A gente vai ver também. Ou seja, durante todo esse tempo. Então, nós temos, por exemplo, que vocês leram o Salmo 28, é com certeza um dos salmos mais antigos que nós temos, dessa época aqui, ó, antes de Davi mesmo. Enquanto que o Salmo 149, um dos últimos, é dessa época aqui, ó, dos Macabeus. Então não vamos tentar ver em cada salmo sempre as mesmas coisas. Como foram escritos por pessoas diferentes, anos diferentes, situações, lugares diferentes, os salmos são também entre eles muito diferentes. Não tem um esquema definido. Os judeus chamam os salmos de louvores. Em hebraico se diz terrilim. Fala um pouco do gênero literário. Ontem, quando eu falei que foi traduzida a Bíblia em grego, quando eles traduziram, eles começaram a chamar não de louvores, mas de melodias. Melodia, em grego, psalmos. Então, o nome salmo vem da palavra melodia, porque a maioria dos salmos eram usados para serem cantados. Tanto que na celebração até hoje, no salmo responsorial, quase sempre nós cantamos. Os salmos, quase todos eles, podem ser cantados. Salmo significa melodia. Ok? Alguma dúvida até aqui? A história dos salmos, o nome, o que significa? Então, o que é um salmo? Todo salmo é uma forma de oração mais sabedoria. Vocês se lembram que eu falei de sabedoria ontem, né? O que é a sabedoria mesmo? O Cristo é lá na frente, a conclusão. Começando lá no início. A arte de viver. Quem vive e observa aquilo que está vivendo tem sabedoria. E porque vê que Deus está ali presente, o Cristo percebe que a sabedoria vem de Deus. Então, percebendo que as pessoas vivem, elas transformam o que elas estão vivendo em oração. Isso é um salmo. O que alguém viveu com sabedoria, transformou em oração. E a sabedoria, ao longo do Antigo Testamento, ela pode ser também colocada junto com a oração e dividida em 3 fases. Como que o povo rezou na Bíblia? Olha só aqui uma passagem de Êxodo 18:10. Então Jetro disse, vocês sabem quem é o Jetro? Sogro de Moisés. Bendito seja Yahvé, que vos libertou das mãos dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão. Isso é uma oração? É. Está começando o quê? Bendito seja Deus, agradecendo. Só que isso aqui, ele está agradecendo por uma situação que ele viveu.
a libertação. Então as primeiras orações da Bíblia são de situações bem concretas. A libertação, acharam água, alguém passou por ali e foi visitar Abraão e ele agradeceu, e assim por diante. As primeiras orações da Bíblia são pedidos de situações bem concretas. Depois disso nós temos os salmos, a grande maioria das orações. Olha só a diferença. Yahvé dá ouvidos às minhas palavras, considera o meu gemido, ouve o meu grito, é a ti que eu suplico, de manhã ouve a minha voz e de manhã eu te apresento a minha causa. Salmo 5. Quando aconteceu isso? Não sabemos. Ou seja, as primeiras orações a gente sabe quando aconteceram, pedidos concretos. Com os salmos, alguém fala de um modo muito geral. Isso aqui pode acontecer em qualquer época. Não coloca o nome de ninguém, não coloca a época, mas coloca uma situação. E todos os salmos vão ser assim. A gente não vai ter nos salmos, quando aconteceu isso, fulano de tal rezou a Deus e agradeceu ou pediu. Não. São situações que acontecem com cada um de nós. E a última fase da oração, nós temos aqui o livro de Neemias, são agradecimentos por tudo aquilo que Deus fez. E aqui volta uma situação concreta. Ok? Então, situação concreta, pedidos no início, a grande maioria dos salmos, poesia, oração, com sabedoria, sem nome, lugar e data, e os agradecimentos finais do povo. Ok? Essa é a história da oração no Antigo Testamento. Então vamos ver como que os salmos são organizados. Abram a Bíblia de vocês, Salmo 40. Lembrando que eu estou utilizando a numeração litúrgica, aquela que tradicionalmente vem entre parênteses. Como é que termina o Salmo 40? E eu pediria que vocês, no último versículo, sublinhassem e embaixo desse versículo fizessem um risco, para mostrar que termina alguma coisa. Não tenham medo de marcar a Bíblia de vocês, isso pode ajudar na oração também. Quanto a mim, tu me mantens íntegro e me estabeleces em tua presença para sempre. Bendito seja Yahvé, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém, amém. Quando que eu digo amém? Quando eu termino alguma coisa. Sublinha aí o amém. Vamos agora para o Salmo 71. O final do Salmo 71. Como é que termina o Salmo 71? Já encontraram o último versículo? Para sempre seja bendito o nome glorioso, que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. E para ajudar ainda, fim das orações de Davi. Se você não entendeu o que é o amém, eu vou te dizer, é o fim. Faz um risco embaixo do Salmo de número 71. Vamos para o Salmo 88. Nem acharam o 71 ainda? Vamos devagar, minha gente. Salmo 88. Como é que ele termina? Bendito seja Yahvé para sempre. Amém, amém. Faz um risco. Aqui termina um terceiro livro. Ok? Vamos agora para o Salmo de número 105. Você já deve imaginar como é que vai ser o final do Salmo 105.
Bendito seja Yahvé, desde sempre para sempre, e todo o povo dirá amém. Faz o risco. Agora tem que ir para o Salmo 150, porque é o último. Como é que termina o Salmo 150? Dessa vez não termina com amém, mas termina com aleluia. Ou seja, louve a Deus. Aleluia significa louve a Deus. Contaram quantos salmos nós vimos? 5. Olha só, a gente foi no Salmo 40 e encontrou amém. No Salmo 71 encontrou amém. No Salmo 88, amém. No Salmo 105, amém. No Salmo 150, aleluia. Como está organizado o Saltério, o livro dos Salmos, em 5 livros. Tem o primeiro livro que termina com amém. O segundo, amém. O terceiro, amém. O quarto, amém. E o quinto, aleluia. Quem organizou todos os salmos, dividiu assim. Ele pegou salmos que tratam de temas muito parecidos, colocou numa ordem, organizou, e quando ele quer dizer para você que está lendo e rezando, aqui vai terminar os salmos que falam de alguma coisa, ele coloca no final, amém. Opa, terminou. Vou girar a página, vai mudar o assunto. Ok? Mas é interessante que os salmos são organizados em 5 livros. O que me lembra 5 livros? Pentateuco. Quem organizou os salmos não colocou 5 livros de um modo assim, no chute, sem querer, na sorte. Quem organizou os salmos em 5 livros conhecia já que o Pentateuco, a Torá, era organizada em 5 livros. Qual que é o conteúdo do Pentateuco que nós vimos ontem? A história de Israel, o início da humanidade e de Israel, e a metade do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio traz o quê? As leis. Então o Pentateuco é o livro da lei. Os Salmos é o Pentateuco da oração. Os livros da oração. Enquanto que o Pentateuco traz a história de Deus para preparar a lei, os 10 mandamentos, Deus que vai em direção ao povo e doa a lei, os Salmos é o contrário. É o povo que vai até Deus através da oração. E aqui é um esquema que eu vou seguir nesses dias. Nós vimos Salmo 1 a 40, primeiro livro termina com amém. 41 a 71, amém. 72 a 88, amém. 89 a 105, amém. 106 a 150, amém. Aleluia. Ah, você estava esperto, viu? Achei que você estava ali só brincando com as páginas da Bíblia. E nós podemos imaginar a oração dos Salmos como um dia. Quem organizou os Salmos começou com os primeiros Salmos como se fosse um período da madrugada, está ainda escuro. Não estou entendendo muita coisa, mas não vejo a hora que amanheça o dia. O segundo livro dos Salmos é esse amanhecer. O sol surgiu e o segundo livro é um livro de muita esperança. Os salmos da expectativa, os salmos de alguém que reza e diz: eu espero que Deus venha ao meu encontro. Mas o terceiro livro é o fundo do poço. Período do meio-dia, ficar no sol quente, sofrendo,
Os salmos do terceiro livro é o momento do drama, da crise, do fundo do poço. Como eu falei ontem, Jó estava em cima, desceu no fundo do poço e depois se levantou. Alguém começa lá no alto, está esperando, chega no fundo do poço, no terceiro, para depois subir. O quarto livro, momento da tarde, já conheceu todo o dia, já tem a sabedoria e começa a encontrar respostas. Tinha expectativa, deu tudo errado, mas chega o final da tarde e a esperança surge. E o último bloco, o momento da noite, mas não uma noite escura, uma noite de esperança. Quando que Cristo ressuscita? À noite, o terceiro dia, quando o sol se põe. Então, a noite na oração, ela não é a noite do escuro, mas é a noite da vida nova, a noite da confiança. Por isso que eu já posso ver quem aqui nos Salmos? O próprio Cristo. Então, a gente vai poder comparar também, talvez, com a vida de alguém. Primeiro bloco dos Salmos, o início, o chamado, o batismo, a vocação, o momento da esperança, a juventude, tantos planos. Chega na época dos 30, é só crise, começa a pesar as coisas, momento do desespero, muitas vezes, terceiro livro. Mas quem passa pela crise encontra a superação, e quem chega na melhor idade tem a maturidade, porque está mais perto de Cristo, em todos os sentidos, ok? É a madrugada, é a noite feliz, ok? Então, os salmos, a gente poderia graficamente, estes 5 livros, representá-los desse jeito aqui. A madrugada, que é a expectativa do amanhecer. Amanhece o dia, esperança, segundo livro, queda. Terceiro, exílio, sofrimento, o povo não encontra respostas, mas com a sabedoria começa a subir, chega à tarde e finalmente a noite da confiança e da alegria. Vocês perceberam? Vai, desce e sobe. Esse é o esquema dos livros da sabedoria, e muitos salmos vão ter esse esquema. Começa bem, tragédia, superação. Alguma dúvida? Finalmente chegamos na numeração dos salmos, que talvez tirou o sono de muita gente. Abram aí o Salmo 1, fazendo favor, na Bíblia de vocês. Todo mundo já abriu o Salmo 1? Olha o Salmo 2 agora. 1, 2, 3, 4, 5. Não temos problemas de numeração. 6, 7, o 8 que vocês deveriam ter lido, 9. Aqui aparece o problema. O Salmo 9, a partir dele que tem uma dupla numeração, que só vai ser resolvida no 148 lá no final. Então, salmos com um número só são pouquíssimos. Quase todos eles têm 2 números. Tá, Frei, mas por que um abençoado fez isso só para tirar o som da gente? O Salmo 9 e 10 são 2 salmos diferentes na Bíblia em hebraico. Essa aqui é a numeração em hebraico.
Quando eles traduziram em grego, que eu falei ontem, a Bíblia dos 70, a tradução para quem não falava hebraico, eles juntaram o 9 e o 10 num salmo só. Por quê? Porque o Salmo 9, ele está unido ao Salmo 10, porque ele forma um salmo acróstico. Salmo acróstico, cada versículo começa com uma letra do alfabeto. Os hebreus faziam muito isso. Não sei se alguém tem a Bíblia de Jerusalém aí. Tem? Se você olhar o Salmo 9 e o 10, do lado do Salmo tem o nome da letra. Eu não sei as outras traduções, Ave Maria, Pastoral. Tem do lado aí Aleph, Bet, Gimel, Re. Não? Não tem? Se tiver, porque o Salmo 9 e o 10, eles estão unidos. Então, essas pessoas que traduziram, viram isso. Porque cada linha, cada versículo começa com uma letra. É como se o versículo 1 começasse com A. A primeira palavra é abençoado o homem. O versículo 2, beato o homem que segue a palavra de Deus. O versículo 3, como ia começar com C. A casa do homem que segue a lei de Deus e assim por diante. Entenderam? Então, o 9 e o 10 foram unidos por causa disso. E a partir disso, segue toda essa numeração acidentada. Vamos lá no 147 para ver quando resolveram isso. Salmo 147. Se você olhar ainda, vai estar de Salmo 146, 145, Salmo 147, a numeração fora do parênteses. Como é que ela está entre parênteses? 46 e 47 para unir e fechar 150. O versículo 11, ele é normal. Olha só o versículo 12. O versículo 12, para alguns, ele é 1 e 12. Porque o versículo 1 é do Salmo 146. Aqui, e a partir do 147 volta a ser 1. Para fazer essa união. Do 148 em diante, não tem problema nenhum. Então, qual que é a razão de ter 2 números cada salmo? Por uma tradução. O número menor é dos hebreus. O número maior dos gregos. E é o número maior que nós usamos nas liturgias. Na missa, nas orações. É o número dos gregos. Acho que eu inverti. O número maior é dos hebreus e o menor dos gregos. Então, nós estamos usando no nosso curso a numeração litúrgica da tradução dos 70, com a numeração quase sempre menor. Ok? Então, Salmo 22, o Senhor é meu pastor, tradução do grego. Em muitas Bíblias vai aparecer assim, 23 dos hebreus, 22 dos gregos. O Senhor é o meu pastor. Ok? Espero que ninguém tenha feito confusão na hora de ler os salmos que eu pedi. Ok? Vamos ver rapidinho agora alguns títulos de salmos. Abram aí, logo no início, o Salmo 3. É o primeiro salmo que tem título. Qual que é o título do Salmo 3? Que é o versículo 1 dele. Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Todos os salmos do primeiro livro são de Davi.
Se você for esfolhando do 3 até o 41, todos são de Davi. Salmo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 41. Sempre vai ter o título Salmo de Davi. Tanto que muita gente chama o primeiro livro de Davi. Ele estava fazendo o quê? Fugindo do seu filho Absalão. A maioria dos salmos de Davi trazem também alguma situação da vida dele. Olha o Salmo 4. Do mestre do canto, com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Os títulos trazem o nome muitas vezes a quem está relacionado. O Saltério tem 73 salmos de Davi, 12 de Asaf, os filhos de Coré, 11, Salomão 2 e Moisés 1. Davi domina a cena. Mas os títulos também trazem o quê? O tipo do salmo. Salmo 7, lamentação de Davi. Salmo 5, canto. Instrumentos musicais. O Salmo 5, tocar com flautas. O 6, instrumentos de corda. O 9, oboé e harpa. Por isso que nós temos muitos salmos que eram usados na liturgia. Também temos outros títulos, por exemplo, o Salmo 119 ao 133, a gente vai ver isso quinta-feira, o Cântico das Subidas, o 111 até o 117, os Salmos do Aleluia. Para que serve o título de um salmo? Para facilitar quem vai cantar, falar do que é o salmo e quem está inspirando o salmo. Mas nem todos os salmos têm títulos. Alguns têm. Ok? Dê uma olhadinha, Salmo 23, versículo 1. Aqui no Data Show. Achem na Bíblia de vocês, Salmo 23, versículo 1. Vamos ver se vocês vão se virar bem aí com a numeração toda complicada. Encontraram? De Yahvé é a terra e o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Terra e mundo são o quê? Sinônimos. O que existe e os seus habitantes, algo parecido. Os salmos usam muito paralelismos. Todo versículo sempre tem duas frases. Você não vai achar salmo que um versículo tenha 3 frases. Todo versículo tem 2. E quase sempre está comparando algumas coisas. Sinônimos ou, Salmo 36, versículo 9, porque os maus vão ser extirpados? Quem espera em Deus possuirá a terra. O que é isso? O contrário, o antônimo. Quem é mau, coisa ruim. Quem é bom, coisa boa. Falamos disso ontem, né? Se lembram? Complementares. Temos muitos refrões nos salmos. Celebrai, porque Ele é bom, porque seu amor é para sempre. Celebrai o Deus dos deuses, porque seu amor é para sempre. Celebrai o Senhor dos senhores, porque seu amor é para sempre. Sempre 2 frases por versículo. E temos também algo chamado de merismo. Nunca ouviram essa palavra? Merismo significa os opostos. A gente vai ver isso bastante nos Salmos. Que Yahvé te abençoe, Ele que fez o céu e a terra. O que significa isso? Ele fez tudo. Porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Quando pesava a tua mão sobre mim? Sempre. Yahvé, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu sentar e o meu levantar. O que significa isso? Todas as minhas
atitudes, ações. Ok? A gente pode ir um pouquinho mais para frente. Eu queria terminar com isso daqui. Níveis de interpretação. Para encerrar esse nosso primeiro momento. Então, a gente vai começar a ler os salmos, tem que dar bem claro isso. Os salmos são palavra de Deus. Quando vocês lerem os salmos, eu pediria que vocês, num primeiro momento, fizessem uma interpretação literal. Ou seja, o que aquelas palavras estão dizendo. Vamos abrir um salmo para a gente fazer um exemplo. Um salmo que a gente não vai ler praticamente. Deixa eu ver o salmo que a gente vai utilizar. Abram aí o Salmo 12. É bem pequenininho. Do mestre de canto, é um salmo de Davi. Interpretação literal, palavra por palavra. Até quando me esquecerás, Yahvé? Para sempre? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim e tristeza no coração dia e noite? Interpretação literal. Quem está fazendo isso? Uma pessoa que escreveu o salmo, inspirada por Deus, que está no momento de dificuldade, de sofrimento. Segunda etapa. Interpretação cristológica. Sabedoria é o Cristo, o sentido salvador, porque todo salmo fala do Messias. Quem que está falando isso? É o Cristo. Até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim? Tristeza no meu coração dia e noite? Que momento Cristo pode ter rezado esse salmo? No Horto das Oliveiras? No sentido abandonado? Na cruz? Nas traições? Sentido eclesial. Igreja. Quando que a igreja pode rezar isso? Quando tragédias acontecem na comunidade, divisões, pastoral brigando com o movimento, gente que não se aceita, que ao invés de procurar a comunidade, procura as divisões. A igreja reza esse salmo. E última etapa, quem escreveu? O Cristo, a igreja, e última, interpretação pessoal. Quando eu posso rezar esse salmo. Quando eu, como Cristo, como a igreja e como essa pessoa que escreveu, posso passar por uma dificuldade. Cada um de nós pode olhar para a nossa vida e talvez lembrar de alguma situação que nós passamos por isso e poderíamos ter rezado este salmo. Alguma doença, alguma separação, alguma pessoa que nos deixou. Quem escreveu? Literal. O Cristo, a igreja, cada um de nós. Então nós vimos o Saltério como livro, o que é cada salmo e as orações no Antigo Testamento, os 5 livros que organizam como um dia, o problema da numeração, os títulos, as poesias com paralelismo e a interpretação na teologia. Alguma dúvida?